Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo de volta. Neste vídeo eu vou falar sobre descrição de cargos, uma etapa muito importante dentro da gestão de pessoas nas organizações. Se você é gestor ou gestora do esporte e precisa constantemente contratar pessoas para trabalhar com você e precisa também aprender a fazer uma liderança melhor destas pessoas, esse vídeo certamente vai te ajudar. Eu sou a Bia Amorim, eu sou coach de negócios e aqui no canal eu procuro trazer algumas dicas práticas para ajudar os gestores do esporte a gerenciarem cada vez melhor as suas organizações. Nos últimos vídeos eu tenho falado bastante sobre gestão de pessoas e como que a gente pode se organizar para poder criar uma estrutura e um ambiente de trabalho que favoreça com que as pessoas que trabalham conosco se engajem, se motivem e se mantenham ativas dentro da nossa organização. No vídeo anterior, eu trouxe o entendimento a respeito da importância da gente ter uma estrutura hierárquica na nossa organização e ter bem claro qual é a posição de cada pessoa e qual é a posição que cada pessoa ocupa dentro da nossa organização em termos de cargos. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais este assunto, falando sobre a importância da descrição de cada um desses cargos. A descrição de cargos, ela é uma atribuição bastante conhecida dentro do meio do recursos humanos, de gestão de pessoas ou de departamento pessoal, dentro das organizações mais corporativas, né, tradicionais. No esporte a gente fala pouco a respeito da descrição de cargos, mas essa é uma etapa bastante importante porque ela traz para nós um panorama mais real do que exatamente a gente espera dentro de cada um dos cargos da nossa organização. Então, a descrição de cargos nada mais é do que um detalhamento de cada uma das funções. E por conhecer melhor o que cada pessoa, ou cada papel ali da organização vai executar, acaba ficando muito mais fácil do próprio gestor ou da gestora conseguir liderar as pessoas a quem ele precisa liderar ali. Então, se a gente entende melhor qual é o papel do técnico na organização, qual é o papel do preparador físico, qual é o papel dos atletas, qual é o papel do assistente administrativo, do assistente de marketing ou dos diretores da organização, isso ajuda a organizar melhor o papel de cada um. E nós, enquanto gestores, acabamos tendo mais facilidade para poder gerenciar essas pessoas e, inclusive, cobrar as responsabilidades de cada uma delas. E para as próprias pessoas também fica mais fácil e mais tranquilo delas entenderem melhor qual é o seu papel ali dentro. Quais são as atividades principais que essa pessoa precisa desenvolver, até onde vai o limite das suas atividades, né? Ou seja, o que é da sua obrigação de fazer e o que é da obrigação de outra pessoa, de outro cargo de fazer, e com isso a pessoa acaba tendo muito mais clareza e a comunicação, inclusive, dentro da organização acaba sendo bastante facilitada. Bom, e como você pode fazer então essa descrição? Você vai pegar um documento no Word, por exemplo, ou aonde você geralmente arquiva ali as suas informações, e você vai, para cada um dos cargos que existem na sua organização, elencar as principais informações. Então, por exemplo, você vai começar primeiro sabendo qual é o nome deste cargo, qual é o título que é dado para este determinado cargo. Então, por exemplo, o cargo de técnico, o cargo de preparador físico, o cargo de diretor de alguma coisa, enfim. Você vai descrever ali, dar o título que você quiser. Não existe muita regra para isso, isso varia bastante de organização para organização. Em nível de coordenação, por exemplo, tem empresa que chama de coordenador, tem empresa que chama de diretor, tem empresa que chama de gerente, tem empresa que chama de supervisor e vai se organizando, né, dentro desta lógica. Então, a melhor forma é buscar entender o que funciona para você e para a sua organização hoje. E além do nome do cargo, você vai buscar localizar este cargo ou colocar dentro da estrutura hierárquica. É aquele organograma que representa, né, cada um dos cargos e de que forma as hierarquias são organizadas dentro da sua organização. E você, então, vai buscar localizar, colocar este cargo, descrevendo quais são os cargos que estão acima, quais são os cargos que estão na lateral, né, parelhados ali, quais são os cargos que estão abaixo. Ou seja, quem é que lidera este cargo,
quem é que é par e quem é que este cargo lidera, né, embaixo de si. Uma vez que você tenha já o nome e a localização deste cargo na empresa, você vai buscar descrever quais são os requisitos necessários para que a pessoa que vá ocupar este cargo tenha e desenvolva. Então, qual é a formação acadêmica necessária para que aquela pessoa ocupe este cargo? Quais são as experiências necessárias caso a sua empresa contrate pessoas que tenham, né, experiência e tenham essa exigência? Quais são os conhecimentos que essa pessoa precisa ter em termos específicos ou conhecimentos gerais, enfim. Você vai ali colocando competências que essa pessoa precisa ter, que seria uma pessoa ideal para ocupar este cargo. Por exemplo, no seu cargo de técnico, qual é a formação acadêmica necessária para trabalhar dentro deste cargo? Qual é a experiência prévia que seria legal que a pessoa que fosse ocupar este cargo pudesse ter ou teria? Quais outros tipos de conhecimentos para sua organização é importante que essa pessoa tenha para atuar ali? Então, quais outros cursos, quais outras habilidades esse técnico ou esta técnica precisa ter para ocupar este cargo? Então, você vai dar um panorama geral a respeito dos requisitos básicos, né, para que aquela pessoa atue bem nessa função. Depois dessa descrição de requisitos, você vai ali colocar qual é a forma de contratação que você estabelece com esta pessoa, com este cargo. Se essa pessoa é contratada via CLT, se é contratado como profissional autônomo, se é contratado por meio de PJ, se é um profissional voluntário, que ainda assim é legal que você descreva e tenha um entendimento de qual é o perfil de voluntário que você quer ter. Se é um profissional que é por contrato temporário, como por um evento, por exemplo, ou se é um profissional que vai ser contratado por mais longo prazo, enfim. Você vai descrever ali qual é a forma de contratação e também qual é o salário deste cargo. E para fazer isso, é legal que se tenha uma noção básica, né, de como o mercado da sua região atua em relação a este cargo, quanto que se paga na sua região para que aquela pessoa ocupe esse cargo, mesmo que talvez hoje você ainda não consiga pagar o cargo ideal ou pagar o salário ideal, mas é bacana que você tenha consciência de quanto vale, né, este profissional no mercado, para que você também tenha clareza e busque pagar este profissional de uma maneira justa, conforme o mercado paga também e conforme a sua empresa for conseguindo se estruturar mais. E aí, por fim, você vai fazer uma descrição, aí sim, um pouco mais profunda, de quais são as atribuições e as responsabilidades deste cargo. Então, uma pessoa, seja uma pessoa que vai ser contratada nova para exercer essa função, ou uma pessoa que já atua dentro deste cargo, o que é que esta pessoa precisará fazer para poder corresponder às expectativas da sua organização. E ali você vai listar todas as atribuições que a pessoa vai precisar fazer no dia a dia. Então, o técnico, por exemplo, quais são as atividades que o técnico vai precisar fazer rotineiramente dentro da sua organização. Se você tem um diretor de qualquer área que seja, o que esse diretor vai precisar fazer para poder corresponder às expectativas? Se você for contratar um assistente técnico, por exemplo, o que esse assistente vai precisar fazer? Um determinado atleta, você pode até fazer isso para cada uma das posições do seu time, dos seus atletas, não sei exatamente com qual modalidade você trabalha, mas se isso fizer sentido para sua organização, até isso você pode fazer também nessa descrição de cargos. Para fazer isso, existem duas formas. Uma delas é você pesquisar mais sobre qual é a função, né, de uma pessoa que ocupa este cargo e ali elencar as suas atividades. Como também você pode perguntar para as pessoas que já estão na organização o que é que elas fazem no dia a dia. Essa é uma maneira até bem legal de você entender na realidade o que é que está acontecendo na sua organização. Quais são as atividades que as pessoas desempenham hoje que são legais, que correspondem realmente ao cargo, que correspondem ao que a sua associação, a sua empresa precisa, e o que estas pessoas estão fazendo a mais, ou seja, que não necessariamente são de funções delas, né? Talvez um outro profissional seria mais adequado para poder desempenhar essa função. E também quais são as funções que ainda não são executadas por aquele cargo, por aquela pessoa. Então,
conversar com as pessoas da sua organização já traz um bom entendimento para você entender onde vocês estão, o que precisa, né, ser modificado, o que as pessoas estão fazendo a mais, que hoje é porque falta braço e aí muita gente acaba fazendo coisas que estão além da conta, enfim. Então, tudo isso te ajuda, né, a ter mais esse entendimento e facilitar bastante o seu processo de gestão, para até alinhar as suas expectativas e as expectativas das pessoas que trabalham ali na organização também, para que todo mundo tenha consciência do que está sendo feito e o que pode ser melhorado dali em diante. Se você ainda não tem uma descrição dos cargos da sua organização, experimente fazer, pelo menos para um dos cargos, para você ter essa vivência, essa experiência e saber a clareza, né, que vem depois dessa descrição. E aí me conta o que você achou, inclusive, dessa experiência. Se eu puder te ajudar neste processo, tanto de entender melhor a sua estrutura hierárquica, quanto entender as responsabilidades e as atribuições de cada um dos cargos, pode me procurar. É com isso também que eu trabalho dentro do processo de coaching com os gestores do esporte. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado e se ele te ajudou, clique em gostei aqui embaixo, porque assim você me ajuda a chegar em mais gestores. E eu vejo você então no próximo vídeo. Até lá, tchau!